E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria gravar esse vídeo extra falando um pouquinho sobre fundamentos, porque eu percebi que muitas pessoas nessa turma estão com certa dificuldade, né, no começo, né, no caso, perspectiva e tal, e os outros fundamentos que eu mencionei anteriormente, né. Eu queria dar algumas dicas, antes de tudo, para vocês. Deixa eu abrir aqui o Pack Artistas. Mas eu queria dar algumas dicas rapidamente sobre como vocês podem estudar os fundamentos sem livros, necessariamente, tá? Por enquanto, até vocês conseguirem adquirir o Framed Perspective, que é aquele livro que eu recomendei também várias vezes durante o nosso encontro de quarta-feira. Mas é bem rapidinho, tá, gente? São, acho que 4 dicas, vamos dizer assim. A primeira dica é vocês entrarem aqui nesse site, alexraiz.com/lumes, que é a forma do Alex de salvar o Loomis, né? Que ele diz Save Loomis, que é o título dessa página, que tem todos os livros do Loomis, o acervo todo dele aqui em PDF, tá? Como eu disse, a gente ainda tem distribuição dos livros do Loomis. Eu acho que é essencial que você tenha esses livros fisicamente em algum momento da sua vida, tá? Mas se você não está conseguindo comprar ele agora, aí sim eu recomendo que você use o PDF para estudar, tá bom? Mas assim que você, sei lá, atinge seus objetivos com desenho, tem uma graninha, reinvista nesses livros para ajudar a família do autor, ou mesmo se não for esse livro aqui, ajudar diretamente os autores, porque é o trabalho deles. Então a gente tem que sempre, na minha opinião mesmo, privilegiar ter o livro físico para ajudar ele financeiramente, né? Quem escreveu, obviamente, para a gente dar esse incentivo até para as editoras terem o interesse de publicar esses livros em outros países, tá bom? Então, o livro que eu indico é o Successful Drawing, do Loomis, que é esse livro aqui, em que ele vai abordar, ele fala bastante, né, e o texto é bem atual, apesar de não parecer, mas o texto é bem atual, sabe? Ele fala do ilustrador como uma profissão, como um trabalho que deve ser encarado de forma super profissional, tá? Ele explica alguns termos, tipo linha do horizonte, né, um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, da ideia de a sugestão do que é thumbnail, esse tipo de coisa, que é muito importante para você começar os estudos de desenho mesmo, tá? Então aqui os 5 P's, né, para ele, a proporção, o placement, o perspective, plainness, pattern, conception, construction, contour, character, consistency. Então tem vários termos que ele vai explicando e vai abordando ao longo de todo o livro, proporções, né? Formas de você renderizar também um pouquinho com lápis, enfim. É muito completo esse livro, mas a linguagem dele é um pouquinho antiga, tá? Por isso que eu recomendo o Framed Perspective, ok? A minha outra dica na verdade, as minhas outras 2 dicas são canais no YouTube. Eu tenho 2 canais que eu gosto muito, que é o Modern Day James. Na verdade, eu vou recomendar outro canal, além desses 2, tá? Que eu lembrei agora. Mas esse primeiro canal, do Modern Day James, ele fala muito sobre o desenho e a consistência de um desenho sólido, né? Da estrutura do desenho. Então, assim, tem muito conteúdo gratuito aqui, ok? Eu recomendo você começar por esse, o Perspective Basics. Ele fala sobre 1, 2 e 3 pontos de fuga, mas no começo desse vídeo ele cita como que você melhora também na questão do traço, aquilo que a gente tem conversado bastante também nas quartas-feiras, beleza? Ali, sobre elipses, círculos e tal. Ele dá bastante exercício para você melhorar até na questão da confiança no traço, beleza? O segundo canal é esse Swatches. Então ele fala um pouquinho sobre perspectiva também. Ele não vai ensinar você a desenhar, mas ele vai te dar sugestões do que são esses temas, né? Ele vai te dar digamos, um panorama geral sobre o assunto, ok? E também tem vários vídeos aqui. Se você puder explorar esse canal, eu acho super válido, tá? Tem muito conteúdo gratuito para vocês conhecerem, para vocês terem esse tipo de conhecimento. Certinho? O terceiro canal que eu não comentei aqui é o do Marco Bucci. Marco Bucci, ele também fala sobre construção muito bem, mas ele... Perdão pelo barulho. Mas ele dá uma outra perspectiva, assim, um pouquinho mais artística sobre certos assuntos, né? Mais de pintura também, ele fala sobre shape e tal, good shapes. Esses 10 Minutes to Better Painting são assim, vídeos sensacionais, curtos e traz um conteúdo esplêndido, tá? Então eu recomendo para todo mundo fuçar um pouquinho nesse canal, tá? Que
Alien Fundamentals, são bem coisas que eu ainda acredito, sabe? São vídeos de 8 anos atrás, mas eu realmente acredito até hoje nesses conceitos, eles são muito bem fundamentados. Certinho? Esses são os 3 canais que eu recomendo. Minha outra dica seria você olhar para esses links, né? Na verdade, esses links estão no nosso Discord, né? Então, ali no nosso Discord, no nosso servidor, eu transcrevi esses links, esse texto que eu escrevi junto com os meninos para lá, mas também se você quiser acessar é bit.ly/facartistas, você vai encontrar esses textinhos aqui também, outras dicas para você. Certo? Agora, rapidinho, eu queria falar como estudar, né? Meu Deus, eu não sei como começar o estudo de perspectiva, tá? Eu tenho todo esse material, mas o que eu faço de exercício? Tá? Não tem muito segredo. Tem uma sequência só que eu queria comentar para vocês seguirem, que é a sequência de estudos de linha, plano, perspectiva com 1 ponto de fuga, perspectiva com 2 pontos de fuga, cubos, elipses e cilindros. Tá? Eu acredito que essa são os tópicos mais essenciais para você começar esse estudo de perspectiva. E até, no caso, o Loomis ele vai para coisas muito mais abrangentes e tal, que podem te confundir, mas se te confundir, você pode pular para o próximo tópico e você pode voltar depois, sabe? É um livro bem dinâmico que você não precisa necessariamente ler ele do começo ao fim, de cabo a rabo, sabe? Mas os primeiros exercícios que eu recomendo é que você realmente desenhe cubos flutuantes. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, isso aqui. Então, que você desenhe a linha do horizonte, escolha se você vai fazer estudos primeiro, né, de 1 ponto de fuga ou 2 pontos de fuga, mas primeiro você começa, obviamente, por 1 ponto de fuga, aí você cria esses cubos flutuantes, né, no espaço, então você aproveita a mesma linha do horizonte para colocar vários cubos nesse espaço, né, sempre puxando para o ponto de fuga que você escolheu, que você desenhou, tá bom? Esse é o exercício básico que você pode fazer até quarta-feira e faça bastante, tá? Tenta fazer elipses depois, ó. Quando você achar um cubo, você consegue colocar uma elipse dentro e por causa disso você acha o cilindro, esse tipo de coisa, que aí no encontro de quarta-feira, se você tiver mais dúvidas técnicas relacionadas a isso, aí eu te auxilio nesse sentido, tá bom? A última dica, rapidamente, é o Draw a Box. Esse site aqui, ele também passa exercícios interessantes de fundamentos, tá? Para que você tenha alguma base gratuita aí de conteúdo além dos vídeos, tá bom? Então aqui você pode ir para lições, né? Tem a parte de lição 1 aqui, então você já pode clicar direto nesse menu. Escolhe o idioma, então em inglês, tá? E aí, a partir disso, você pode ler, né, esses textos introdutórios. Depois você pode ver a primeira lição, né, sobre linhas, depois ele fala sobre elipses e tal, caixas. Né? Você lê a lição, certo? Depois você vê os exercícios que ele propõe. Depois você faz a tarefa, né? Ele te passa a tarefa, certo? Então, depois lição, você pode fazer. E depois a tarefa. Certinho? E aí para caixas também, a lição, falando sobre pontos de fuga e tal, perspectiva mesmo, exercícios, certo? Tem até um videozinho aqui. E depois, homework, certo? Então, eu recomendo bastante esse site também. Acredito que isso aqui seja o suficiente para você, pelo menos, ter uma compreensão boa do espaço tridimensional e de como representar ele de forma visual, certinho? Espero que tenha ajudado vocês e até quarta-feira, gente. Falou!